Olá, meu nome é Luciana Ramalho, eu tenho 40 anos, sou psicóloga e portadora de TDAH. Hoje, você está iniciando uma jornada de autoconhecimento. Um conhecimento que eu gostaria muito de ter obtido 5 anos atrás. Aliás, talvez teria sido muito mais importante e muito mais agregador se eu tivesse conhecido isso no início da minha fase adulta, ou na minha adolescência, ou quem sabe ser diagnosticada com TDAH ainda na infância. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. O meu diagnóstico chegou apenas há 4 anos atrás. E aí então eu percebi que a minha vida finalmente fez sentido. É como se estivéssemos todos vivendo a nossa vida, todo mundo jogando um jogo, mas para mim as regras eram diferentes. Eu é que não sabia disso. A partir do momento que eu descobri o diagnóstico de TDAH, tudo fez sentido. Vou dizer para você, ficou mais fácil? Não. Mas pelo menos eu sei como melhorar. E saber como melhorar ficou muito mais fácil. Se eu mudar de assunto, se eu esquecer, se eu mexer muito as mãos, me desculpe, esse é o meu jeitinho TDAH de ser. E o que eu quero muito passar para você, para todas as pessoas, é que não existe nada errado em ser quem você é. Você não precisa esconder isso. Você pode viver sendo uma pessoa com TDAH, com qualidade de vida, atingindo todas as suas potencialidades. Vem comigo que esse curso está maravilhoso. Mas vamos lá. Eu atuo há 6 anos na área atendendo mulheres com TDAH. De início, eu não sabia exatamente que aquelas mulheres tinham TDAH. Eu comecei a trabalhar com relacionamentos abusivos. E a grande maioria delas possuía o transtorno e eu não sabia. Apesar de já ser formada na faculdade, lá eles ensinaram pouquíssimo. A aula que foi sobre TDAH, olha, se eu me lembro bem, não tinha mais do que 30 minutos. Eu lembro que eu comecei a fazer pergunta para o professor, mas aquele assunto foi tratado com tanto deboche, como se fosse algo engraçado. E eu comecei a me identificar e eu fiquei com vergonha e nunca mais quis olhar para aquele assunto. Então, me formei, comecei a atender essas mulheres em relacionamentos abusivos. E depois veio a pandemia e eu peguei Covid. O Covid, ele não causa nada exatamente no nosso cérebro, mas infelizmente potencializa tudo o que já está ali. E foi assim que o meu TDAH ficou mais potencializado na conhecida síndrome pós-Covid. O dia que eu vi um paciente sentado à minha frente, eu sabia que era a terceira sessão dele e eu não lembrei exatamente nada do que tinha acontecido. Eu me assustei muito, porque eu preciso do meu cérebro. Outras coisas foram acontecendo junto, por exemplo, multas. Depois que os valores de multas de trânsito por desatenção, e desatenção no tipo de passar em um semáforo vermelho porque eu esqueci de olhar que aquele ali de cima, que era o que eu olhava, eu olhei o de baixo, que era de pedestre. E eu passei com o meu carro e fui multada num trânsito muito tranquilo, não aconteceu nenhum acidente, graças a Deus. Mas eu comecei a olhar para aquilo, radar, multa de radar, de 2 km a mais, 1 km a mais da velocidade, 5 na mesma semana. E depois eu bati o carro porque eu esqueci de frear. Foi então que eu fui buscar ajuda. E antes de chegar na psiquiatra, eu já estava fazendo muitas pesquisas na internet do que poderia ser. E quando eu cheguei lá, relatei os sintomas e a psiquiatra falou: Você já sabe o que é, né, Lu? Falei: Sim, eu me identifiquei, mas eu não quero me autodiagnosticar. Ela falou assim: É verdade, você está com. Você tem TDAH. Naquele momento, parecia que ela estava tirando um peso gigantesco das minhas costas. Mas eu sabia que a minha mente teimosa não iria aceitar o diagnóstico dela. Porque na minha cabeça, eu pensava assim: eu já levei os sintomas pronto. Eu já levei os sintomas que eu me identifico com TDAH.
Mais para frente, nós vamos aprender sobre disforia sensível à rejeição e você vai entender essa questão de autoestima, que é comum também ao TDAH. E eu saí dali e pensei, eu vou fazer uma avaliação neuropsicológica, porque aí nos testes, eu sei que são testes cientificamente comprovados, eu não vou conseguir burlar. Fiz os testes e a neuropsicóloga confirmou o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Depois disso, eu me perdoei. Eu me perdoei por ter esquecido meu filho na escola. Eu me perdoei por ter esquecido a consulta do pediatra. Eu me perdoei por ter queimado o arroz muitas vezes. Eu me perdoei por toda a bagunça que a minha vida era. Me perdoei por todos os cursos iniciados e não terminados. Mas não basta só a gente se perdoar. Basta a gente se perdoar e saber o que eu vou fazer para que esses prejuízos não aconteçam novamente. E é isso que você vai aprender nesse curso. TDAH não é desculpa, mas é uma forma diferente da gente olhar o mundo. E às vezes a gente precisa de estratégias diferentes para jogar um jogo que está todo mundo jogando. Além da graduação em psicologia, eu também tenho uma pós-graduação em psicologia positiva, terapia cognitiva comportamental e sou técnica em análise enneagramática e análise comportamental. Eu gosto muito de tudo aquilo que envolve a mente humana. Para você ter uma ideia, dos meus 13 aos 17 anos eu tinha hiperfoco em leitura. Gente, eu costumo dizer que eu fui uma adolescente estranha, mas essa estranheza me trouxe até aqui. E eu me tornei quem eu sou. Dos 13 aos 17 anos eu lia um livro todos os dias. Era muito, gente. E era livro de 120, de 200, 300 páginas. Eu deixava de dormir para ler. E eu tinha uma leitura muito rápida. Eu digo tinha, porque após a faculdade essa leitura ficou bem complicada. Hoje eu sou muito mais auditiva. O nosso cérebro muda também. Talvez tenha sido isso, eu não sei. Mas hoje a minha leitura ainda é boa, mas não chega a 30% do que era na adolescência. Eu espero que você tenha gostado dessa introdução. E na próxima aula eu vou explicar como vai funcionar o que nós estamos chamando aqui, eu e as meninas da minha equipe, de aula. Combinado? Eu te aguardo na próxima aula.